Graça e paz, abençoados. Voltando aqui com a parte 8, estudando o livro de Jó, parte 8. Então, abençoado, como falávamos aqui, nós paramos aqui no verso 12, aonde o ser espiritual, Satanás, ele pede a Deus, ao Criador, para tocar em Jó. Ele pede para tocar em Jó. E diz aqui no verso 12, no verso 11, diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então nós já havíamos explicado a vocês que ele pediu para Deus tocar. Por que ele pediu para Deus tocar? Ele pediu para Deus tocar porque ele não podia tocar. Porque Jó não vivia, apesar de estar vivendo no mundo, mas Jó não vivia satisfazendo a vontade da carne. Jó vivia no reino espiritual, né, voltado para a vontade do Espírito. Então ele vivia o reino de Deus. Tanto que o reino de Deus se tornava manifesto pela vida dele, mostrando riqueza, mostrando glória, mostrando poder, porque é isso que Deus concede àqueles que se colocam debaixo do seu reino. Deus, ele se torna o ajudador, ele vem favorecer, ele vem mostrar o seu governo sobre a vida daqueles que lhe sujeitam. Então ele mostra o seu amor. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 5, vamos ver o porquê que o ser espiritual não podia tocar em Jó. Primeiro, vamos entender aqui, ó, a própria Bíblia vai responder aqui. 1 João, capítulo 5, no verso 17. Vamos examinar esse versículo aqui, que nós vamos entender o porquê que o ser espiritual pede a Deus para tocar em Jó. Diz assim... Olha o que está escrito aqui em 1 João. Diz assim: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, ou aquele que tem nascimento em Deus, aquele que tem nascimento em Deus, que tem o interior governado por Deus, diz assim: não peca. Opa! Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Tiago diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas esse peca aqui está falando de viver, como Tiago está falando de viver uma vida de pecado. Por isso que Tiago diz, aquele que nele está não permanece no pecado. Então diz aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca aqui está falando de permanecer na vida de pecado, ou não vive pecando. É um pecado contínuo. Mas diz aqui, sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, aquele que de Deus é gerado, olha, observa bem. Aquele que de Deus é gerado, que é gerado como filho de Deus, né? O seu interior, no interior ele é filho, ele vive como filho. Então, aquele que de Deus é gerado, o que ele faz? Ele não tem prazer no pecado. Diz aqui a palavra que ele conserva-se, como sal, como Jesus falou para os discípulos, vós agora sois o sal da terra, porque eles estavam sendo afastados da vida da carnalidade, do pecado, da vida do erro. Então, agora, ele diz aqui a palavra que aquele que de Deus é gerado, foi gerado, nascido em Deus, ele conserva-se. O sal é tido como conservador no período antigo. E hoje também se usa para conservar a carne seca, o peixe, né, que é transformado em bacalhau, alguns alimentos como a carne salgada que nós vemos aí no mercado. Então o sal ele é conservador em várias coisas, como foi no passado, que não tinha geladeira. Então aqui é usado a palavra conserva-se a si mesmo, ou ele se guarda, ele não tem mais prazer no pecado, na carnalidade. Ele conserva-se, o prazer dele é em Deus, conserva-se a si mesmo. E o que acontece? E o maligno
não lhe toca. Ah, então se ele agora tem prazer nas coisas de Deus, ele conserva-se a si mesmo, ele nasceu em Deus, então ele não tem mais parte com o maligno. O maligno, o ser espiritual não poderia jamais tocar em Jó, como não pode tocar, os demônios não podem tocar naquele que é cristão, que se conserva a si mesmo. Por isso que a palavra diz, Paulo usou a seguinte palavra, resumida a isso. Diz aqui, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque estão conservados em Cristo Jesus. Para os que estão conservados em Cristo Jesus, não tem condenação. O ser espiritual, demônios, nada pode condenar aquele que vive na obediência à palavra de Deus. E logo, o reino de Deus se manifesta, que é o reino de Deus que vive dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele manifesta o poder de Deus, favorecendo o homem obediente na criação. Favoreceu a Jó e favorece todo cristão, todo aquele que vive debaixo da obediência à palavra. Você está entendendo, amado? Ou quer que desenha? Então aqui o ser espiritual não podia tocar em Jó, porque Jó, ele, apesar de vir de uma descendência maligna, de um descendente maligno que era Esaú, né, filho de Caim, né, mas ali também, mesmo na descendência maligna, que maravilha, Deus trouxe filhos por meio da descendência maligna. Opa, que maravilha do Pai. Tanto o ser Satanás tinha a legalidade de semear sobre por meio da descendência justa, como ele semeou pelo ventre da mulher, ele trouxe Caim, mas também Deus também ele tem o poder de semear aonde ele quer. E ele semeou na descendência do mal, ele trouxe o bem. Então não podemos ensinar com literalismo e dizer que toda descendência de Caim é maligna. Nós temos exemplos das moabitas, mulheres que foram usadas por Deus, que pregaram o evangelho, trouxe salvação a Israel. Temos exemplo de Jesus, que veio de uma descendência que na sua mistura veio lá, teve uma ligação com os edomitas. Então não podemos generalizar, porque Deus, ele faz o que ele quer e como ele quer. E ele semeou da geração má, daquela semente má, ele também semeou lá e trouxe o fruto bom. Do meio da descendência má, ele semeou a semente dele boa, ele trouxe vidas descendentes de uma semente boa. De uma semente má, ele trouxe a semente boa. E nesse caso aqui, Jó foi uma semente boa e que obedecia a Deus. Então o ser espiritual não podia tocar. Ele falou, mas estende a tua mão, verso 11, e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então ele considerou Jó mentiroso, interesseiro. E disse o Senhor a Satanás, agora Deus, o Criador, ele não podendo por ele mesmo ser Satanás tocar em Jó, Deus vai abrir a cerca, Deus vai abrir a sebe para que a raposa entre para destruir parte da vinha. Então ele vem abrir agora a sebe. Então o que ele fazia, essa sebe fazia? Ela protegia, aqui no verso 10 diz assim, ó, o próprio ser espiritual confessa, porventura não cercaste ele de sebe, não puseste cerca sobre ele, e também não puseste cerca sobre a sua casa, sebe, que é a cerca, sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem, e até as obras das mãos dele, de tudo que ele faz, você não tem abençoado, o seu gado se tem aumentado na terra? Mas ele diz aqui, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua casa. Verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem, ó, vou te dar legalidade, ó, Deus coloca uma condição, eis que tudo que ele tem está na tua mão, ó, você pode tocar tudo, propriedade dele, tudo, família, tudo,
Mas contra ele, ó, a minha condição, olha só, como é que foi um confronto espiritual, onde Deus acreditando em Jó e o ser espiritual condenando a Jó como mentiroso na sua fidelidade a Deus. E diz assim, mas contra ele não estenda a tua mão. Então Deus colocou uma limitação. Ele abriu a sebe, mas falou, ó, vai até aqui, você só pode ir até aqui. Daqui você não passa. Então, no primeiro instante, Deus botou a limitação. Vai só até aqui. Então, o Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que num dia em que os filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão, vê que eles não estavam fazendo nada demais, não havia estado para ele condenar, mas como Deus permitiu, agora o ser espiritual tinha legalidade. Diz aqui, os filhos comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio, verso 14, que veio um mensageiro a Jó e disse, bois lavravam, jumento apastavam junto deles. Deram sobre eles os sabuceus, ó, um povo inimigo. E tomaram os servos e feriram a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Vê que ele, o ser espiritual aqui, deixou um mensageiro para trazer a má notícia. Deixou um mensageiro para poder afligir o coração de Jó, para mexer com o coração de Jó. A má notícia, né? Notícia má chega rápido a nós, né? E diz aqui, verso 16, estando ainda falando, veio outro. Olha, como é que pode os nossos irmãos, ensinadores em graça, serem tão cegos ou tão